Bom dia, alunos, tudo bom? Bom, olha só, hoje o professor está gravando essa aula para vocês, tá? Para tentar explicar um pouquinho sobre o que eu passei, certo? Eu sei que vocês estão com algumas dificuldades, até porque é um conteúdo novo, né? É um conteúdo que vocês ainda não viram em nenhum momento, que são os números inteiros, os números negativos, ou seja, a gente vai aprender a trabalhar com os números negativos, certo? Bom, então vamos lá. Números inteiros é um conjunto de números novos aí para vocês, tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui. Bom, falando um pouquinho dos números inteiros, o que a gente tem? Os números inteiros, ele é representado, olha só, ele é representado por essa letrinha aqui, ó. Vou mudar a cor para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Olha só, ele parece um Z, tá? Mais ou menos assim. Ficou um pouquinho feio porque a minha caneta ainda que o professor comprou para gravar para vocês não chegou, tá? Mas ele é como se fosse um Z com um quartinho aqui. Então, é um conjunto, tá bom? Então, é um conjunto dos números inteiros, ele surge pela necessidade da evolução da contagem. Ou seja, já não servia apenas os números naturais que a gente conhece de zero ao infinito, já não era o suficiente, né, para a humanidade. Então, eles se viram em um momento que aqueles números só de 0, 1, 2, 3 já não era o suficiente para eles. Eles precisavam de mais, precisavam representar perdas, precisavam representar coisas negativas, né? Em contas, em algumas contas, eles se deparavam com algumas situações. Por exemplo, se eu disser 2 menos 4, isso daqui é diferente de 4 menos 2. Então, observe que nessa situação aqui é completamente diferente dessa situação, tá? Então, aí surge a necessidade dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros não negativos recebe o número ou se recebe o nome de números naturais, certo? Então, esses números que a gente conhece de do 0, 1, 2, e isso vai até o infinito, esse conjunto é o conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letrinha N, tá? Esse é um conjunto e esse é outro conjunto. Esse é o conjunto dos números inteiros, que a gente vai falar agora. Bom, os números inteiros negativos estão presentes no nosso cotidiano. Pensa um pouquinho aonde que a gente pode utilizar, por exemplo, menos 1, pode utilizar menos 10, por exemplo, pode utilizar mais 500. Ah, mas o mais é um número inteiro? Sim, o conjunto, esses números naturais aqui, ó, eles estão presentes dentro desse conjunto aqui, porque o conjunto dos números inteiros, ele engloba tanto os números positivos quanto os números negativos. Então, os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Os números inteiros, aliás, os números naturais, está contido dentro deste conjunto aqui, que é o conjunto dos inteiros. Tá? Então, o mais 500, por exemplo, ele é um número natural, só que ele pode ser um número inteiro também. Tá? Então, aonde que a gente pode usar esse menos 1? Pensa um pouquinho. Por exemplo, vamos lá. Se eu falar que hoje está 1 grau abaixo de zero. Se está abaixo de zero, está frio, né? Então eu posso utilizar o número negativo. Ah, está fazendo menos 10 graus Celsius. Está fazendo menos 1 grau Celsius. Eu estou a 500 metros de altitude acima do solo. Eu estou a 50 metros
de altitude abaixo do solo. Então, esse número é negativo. Observe que quando eu falo abaixo, o número é negativo. Quando eu falo acima, ele é positivo. Quando eu falo abaixo de zero, ele é negativo. Se hoje está 10 graus acima de zero, esse número é positivo. Os números positivos eu posso ou não colocar o sinalzinho de mais na frente. Já os números negativos, eu tenho que representar eles com esse número, com esse símbolo na frente, tá bom? Continuando, vamos trabalhar um pouquinho com os números inteiros. Então, olha só, questão 1. Em uma gincana de matemática na escola, o aluno participante ganhava 20 pontos por acerto e perdia 22 pontos por erro. Então, olha só, o que a gente precisa já entender nesses tipos de exercício? Ganhava. Se eu ganhei, é mais. Se eu perdi, é menos, né? Então, olha só, se eu ganhei, é mais. Se eu perdi, é menos. De 100 perguntas, Ana acertou 52 e ela ganhou ou perdeu pontos nessa gincana? Vamos ver. Cada ponto que ela ganhava, cada brincadeira que ela participava, ela ganhava 20 pontos por acerto. Então, se ela acertou 52, que conta que eu posso fazer? Olha só, ela acertou 52 e cada acerto vale 20 pontos. Então, é claro que eu vou pegar esse 52 e vou multiplicar pelo ponto que ela ganha, que é 20. Então, vamos fazer a continha aqui. Esse zero eu posso abaixar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Bom, se ela ganhava, olha lá, ela ganhava. Se ela ganhava, é mais. Né? Então, ela acertou 52, mas tinham 100 questões. Se ela acertou 52 e tinha 100 questões, quantas ela errou? Vamos ver. Tinha 100. Ela acertou 52. Vamos tirar essas 52 aqui para ver quanto que ela errou. Aqui vai ficar 9, né? Então, 2... Aliás, aqui vai ficar 10. Então, 2 para 10, 8. Aqui também fica 9, certo? 5 para 9, 4. E aqui fica 0. 48. Ela errou 48. E cada vez que ela errava, que ela perdia, eram 22 pontos. Então, vou pegar esse 48 e vou multiplicar por 22. Ó, vocês não observam o barulho do trem, é o barulho de carro passando, tá? Porque o professor mora no centro, perto da linha do trem. E aí, toda vez que o trem passa, é um pulo que eu dou, tá? Então, não repara, não. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8 com 1, 9. Mais 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8 com 1, 9. 6. 9 com 6, 15. Olha lá. Então, ela perdeu. Se ela perdeu, eu represento com um sinalzinho de menos. Então, ela ganhou. Vou mudar aqui a cor. Ela ganhou 1040, representado pelo sinalzinho de mais, e ela perdeu 1056. Então, a gente sabe que nessa situação aqui, ela mais perdeu do que ela ganhou, certo? Próxima questão. Vou apagar aqui o que eu fiz para fazer a próxima questão. Depois, se vocês quiserem fazer esses probleminhas, tá? Pode fazer. Então, olha lá, próxima questão. Em minha conta no banco, eu estava com um saldo de R$520 negativos, ou seja, a pessoa estava devendo no banco. Era negativa, ela devia 520. Só que ela depositou 1.810. Mas dei cheques para pagar algumas contas.
aluguel 765, supermercado 237. Depois que os cheques forem pagos, qual será meu saldo? Vamos lá, vamos analisar aqui a situação. Ela devia menos 520, porque ela devia menos 520. Bom, só que ela depositou 1.810, então mais 1.810. Porque ela depositou. Quando eu falo depositar, eu vou lá e coloco o dinheiro. Mas dei cheques para pagar algumas contas, ou seja, ela tirou dinheiro. Quando eu dou um cheque para pagar alguma conta, é como se eu tivesse tirado dinheiro, porque o cheque vai cair lá no banco e eles vão tirar esse dinheiro do meu banco, da minha conta. Então, olha só, um cheque de 765, então ela pagou 765 do aluguel e ela pagou 237 do mercado. O que aconteceu agora com a conta dela? Então vamos ver. Observa que o seguinte, ela deve 520, ela deve 765 e ela deve 237. Ela deve, hein? Nossa, vamos lá. Vamos somar o que ela deve? Ah, mas o sinal é de negativo, como é que eu vou somar? Vamos somar as dívidas. Quando a gente vai pagar as contas, a gente faz a soma de tudo que a gente deve, continua com o sinal negativo e a gente vê quanto que a gente deve o total. Então, ó, vou somar 520. Lá, 520. Quando chegar a minha caneta, aí a letrinha fica melhor, tá? 765 e 237. Lembrando que isso daqui são contas, tá? Então vamos lá. 7 com 5, 12. 6 com 3, 9. Com 1, 10. Com 2, 12. 5 com 7, 12. 13, 14, 15. Certo? Então, ela deve, se ela deve, eu tenho que colocar o sinalzinho de menos, 1.522. Mas, opa, ela tinha lá depositado 1.810. Então, desses 1.810, vai descontar os 1.522. Então, ó, 1.810 que ela tem, isso é positivo porque ela tem, e vai só tirar 1.522, que é o que ela está devendo. Vamos ver quantos que dá. Aqui dá 8. Aqui ficou 0, né? Só que aí eu emprestei um dali do lado. Então ficou 10 de novo. E aqui ficou 7. Então 2 para 10, 8. 5 para 7, 2. Certo? E aqui ficou 0. Então, olha só. Ela ficou ainda com dinheiro, né? Ela ficou ainda com 288. Por que ela ficou e não ficou devendo? Porque, olha só, o valor maior, que é 1.810, concorda que 1.810 é maior? É maior que 1.522. E ele não é positivo? A gente conserva o sinal do número que é maior. E o número que é maior tem um sinal positivo, portanto aqui fica positivo. Certo? É só para vocês verem o que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Então vamos lá. E ficou alguma coisinha aqui do lado, ó. Vamos ver. Operando com os números inteiros. Adição de números inteiros. Na adição de números inteiros, soma-se as parcelas. Então, vamos lá. Sinais iguais na soma ou na subtração, some os números e conserve o sinal. Então, olha só, o que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai começar a trabalhar com as 4 operações, certo? Soma, subtração, divisão e multiplicação, com números negativos.
E um dos casos diz o seguinte: quando os números forem todos iguais, olha, eu estou somando, tá vendo? Mais e mais aqui no meio. Estou somando um número positivo com um número positivo. Ele continua positivo. Estou somando um número negativo com um número negativo. Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão achar que é menos, que é mais. Então, olha só, estou somando um número negativo com um número negativo. Ele continua negativo. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Então, ó, mais 2 mais 5, tudo positivo. Então, eu somo 5 com 2, 7, continua positivo. Positivo com positivo. 10 mais 22, 32, continuou positivo. Menos 5, menos 4. Devo 5, devo 4. Então, continuo devendo 9. Eu somo, apesar de ser menos aqui, eu estou somando. Devo 56 e devo 12. Então, devo 68. Olha lá, continua, eu mantenho um sinalzinho de negativo, tá? Esses exemplos foram retirados do site mundoeducação.com.br, tá bom? Vamos lá, outro exemplo. Sinais diferentes agora. O que eu vou fazer quando os sinais forem diferentes? Eu vou conservar o sinal do número maior. É igual o exemplo que eu fiz. Então, olha só, estou somando um número positivo com um número negativo. Esse menos indica que a operação a ser realizada é de subtração. A gente vai tirar. Ah, mas aqui tem um sinalzinho de mais, eu não vou somar? Não, a gente vai ter que tirar de algum momento. Aqui, ó, é a mesma situação. Então, observa só. 3 menos 4. Ah, mas o 3 não tem sinal. Então, se não tem sinal, eu já falei para vocês lá na sala de aula, se não tem sinal, é porque é mais. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eu estou pegando um número positivo com um número negativo, sinais diferentes. Se são sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do número maior. Qual é o número maior? 3 ou 4? Ah, é 4 o número maior. Então, ele tem um sinal de menos. O sinal sempre fica do lado de cá do número, tá? Não do lado de lá. Esse sinal é do 4, não é do 3. O do 3 está na frente dele. Então, olha só, o 4 é maior e ele tem sinal negativo. Tá aqui. Agora eu tiro 4 menos 3, fica 1 e mantenho o sinal de menos. Qual daqui é maior, 15 ou 20? 20 é maior. Qual é o sinal dele? É mais. Então, tá aqui o mais. Agora eu faço 20 menos 15. Apesar de ter um sinal de mais, eu vou tirar nessa situação. Tá? Sempre vou tirar. E vou manter o sinal do número maior. Então, 20 menos 15 dá 5. Continuou o sinal de mais. Isso serve para soma. Continuando. Multiplicação e divisão com os números inteiros. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Então, olha lá. Toda vez que eu estiver multiplicando ou dividindo números que têm o mesmo sinal, isso sempre vai ficar positivo. Guardem isso. Sinais iguais, tudo igual fica positivo, tá? Então, olha só. Mais com mais fica mais. Menos com menos fica mais. Por quê? Calma, vamos com calma. Menos com menos fica mais. Por quê? Porque é tudo igual, ó. Sinais iguais fica positivo. Sinais iguais fica positivo. Sinais iguais fica positivo. Sinais iguais fica positivo. Mesmo se for multiplicação ou divisão, tá? Então, olha só, estou multiplicando. 2 vezes, deixa eu mudar a caneta. 2 vezes 4, 8. Mais com mais, mais. 4 vezes 10, 40. Menos com menos, mais. 20 dividido por 2, 10. Olha lá o sinal de divisão. 20 dividido por 2, 10. Menos com menos, mais.
15 dividido por 3, 5. Mais com mais, mais. Então, olha só, ficou tudo positivo. Tudo positivo. Por que ficou tudo positivo? Porque todos os sinais aqui eram iguais, tá? E agora, quando esses sinais forem diferentes? Simples. Sinais diferentes resultam, olha lá, sinais diferentes, tanto na multiplicação quanto na divisão, é sinal negativo. Então, se é igual, é positivo. Se é diferente, é negativo. Acabou. Certo? Então, ó, mais com menos, menos, menos com mais com menos, menos, menos com mais, menos. Tanto na multiplicação quanto na divisão. É igual, é positivo. É igual, é legal, tem positivo. É diferente, não é legal, é negativo. Então, olha só. Vamos mudar a caneta. 6 vezes 7, 42. Mais com menos, opa, sinaizinhos diferentes aqui, hein? Menos. 12 vezes 2, 24. Menos com mais, menos. 100 dividido por 2, 50. Sinais diferentes. Esse sinal aqui só está servindo para mim fazer a conta, tá? 100 dividido por 2, 50. Mais com menos, menos. 125 dividido por 5, 25. Menos com mais, menos. Sinais diferentes, não importa a ordem. Se o mais está primeiro, se o menos está primeiro, não importa. Vocês viram que sempre dá negativo, porque os sinais são diferentes. Bom, em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra. Se os dois números, olha só, importante, copiem no caderno. Copiem no caderno isso. Se os dois números possuírem o mesmo sinal, ficará positivo. Isso na multiplicação e na divisão, hein? Só nessas duas operações. Se os números possuírem sinais diferentes, será negativo. Copiar isso no caderno. Aí, continuando, eu passei isso daqui para vocês, que vocês têm que fazer a leitura, certo? Fazer a leitura do texto. E está perguntando lá o seguinte, olha só. Esse texto é uma reportagem exibida em 6 de junho de 2019 sobre o clima de algumas cidades no Brasil. Estamos falando de clima. Opa, clima, o professor falou de temperatura, pode ter negativo, pode ter positivo, né? Então, vamos lá. Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem? Lembrando que a menor temperatura vai ser sempre aquela negativa, tá? Ou menos 1, ou menos 2, ou menos 3. Ah, eu tenho uma temperatura lá que está 1. Qual é menor? Menos 1 ou 1? É claro que é menos 1, né? Não sei, tem que ler o texto lá. Tem que ver qual é a menor, tá? Em que cidade que ela aconteceu? Marca o nome da cidade que teve a menor temperatura. Em algum lugar a temperatura nem estava positiva nem negativa? Opa, se ela não é nem negativa, não é nem positiva, ela só pode ser o quê? Qual é o único número que não tem sinal? Né? O zero ele é nulo, o zero não tem sinal. Aonde que estava isso? O que significa estar a 0 graus? Pensem direitinho. Houve temperaturas abaixo de zero? Em que locais, o que isso apresenta? Então, teve lá alguma temperatura que estava abaixo de zero, que estava negativa? Onde estava negativo? O que representa uma temperatura negativa? Será que é muito frio ou muito calor? De modo geral, em sua cidade, as temperaturas costumam ser baixas ou altas? Aqui na nossa cidade, a gente tem temperatura abaixo de zero? Lembrando que a água congela abaixo de zero. Será que a gente tem neve? Será que a gente já passou por isso aqui? Olha, eu acho que não, hein? Então, costuma ser baixa ou alta? Isso quer dizer que aí, na maior parte do tempo, faz frio ou calor? E aqui, faz frio ou calor? Lembrando que o frio
o frio acima de zero, a gente passa isso, né? E está passando por isso agora. Mas já tivemos temperatura abaixo de zero, de sair lá fora e ver tudo branquinho. Pensa bem. Há um trecho do texto que diz: a mais baixa, segundo o IMEP, foi em Guaraí, com menos 5 graus Celsius. A sensação térmica de menos 10 graus Celsius. Imagine que o Guaraí, a temperatura triplicasse. Quantos graus alcançaria? Ou seja, se eu pegasse esse menos 5 e triplicar, eu vou multiplicar por 3. E a de sensação térmica? Como estaria o clima? Então, uma multiplicação, sinais diferentes. Ah, aqui não tem sinal, professor. Não tem sinal, mas se não tem sinal, eu sei que ele é positivo. Por que que o senhor colocou um sinalzinho de parênteses aí? Para não ficar sinal com sinal, tá? Então, a mesma coisa disso, ó. 3 vezes menos 5, certo? Não tem sinal é positivo. O símbolo, o sinal do número está sempre na frente dele. Mas com menos sinais diferentes não é legal. Menos. 3 vezes 5. Então, e o que iria acontecer com a sensação térmica? A sensação térmica era menos 10. Se eu triplicar isso daqui, o que vai acontecer? Né? Pensa direitinho para responder, tá muito fácil. Outra parte do texto diz que na cidade de Vilhena, entre sábado e domingo, a mínima será de 13 graus Celsius, podendo ter uma sensação térmica bem menor. O que aconteceria se a temperatura em Vilhena triplicasse? Então, ó, é 13 graus. O que vai acontecer se triplicar? Se eu triplicar, eu vou multiplicar por 3. Certo? A sensação térmica vai ser menor. O que aconteceria se a temperatura em Vilhena triplicasse? Que valor ficaria? O que isso representa? Será que iria ficar mais calor? Mais frio? O que acontece? Qual é a diferença prevista entre as temperaturas no Piauí e no Rio Grande do Sul num determinado dia, segundo as informações a seguir? Então, olha lá. No Piauí, vou mudar aqui. No Piauí, 37 graus Celsius, certo? No Rio Grande do Sul, menos 3 graus Celsius. Qual é a diferença? Diferença na matemática é menos, né? Se uma está em menos 3 graus, a outra está em 37 graus. De menos 3 até chegar em 37, tem quantos graus de diferença? Lembrando que é menos 3, menos 2, menos 1, 0, que vai diminuindo, né? 0 agora começa a aumentar. 1, 2 e aí vai até chegar no 37. Conta quantos tem, qual é essa diferença? Continha para vocês fazerem. Olha lá. A vale menos 2, B vale 1. O que acontece se eu somar menos 2 mais 1? Olha lá nos exemplos, volta o vídeo. Mantenha o sinal do maior, que aqui é o 2. O sinal dele é menos, certo? Deixa eu apagar e fazer de novo. Fazer fora daqui, ó. Então, nesse caso aqui, menos 2 mais 1. Mantenha o sinal do número maior. O número maior é 2, então é menos. Aí eu tiro 2 menos 1, 1. Aqui, multiplicação agora, ó, nessa mesma linha. Menos 2, A vale menos 2, B vale 1. Sinais diferentes, menos. Se eu só tenho um sinal de menos e não aparece o outro, ó, é porque vai ficar menos, tá? 2 vezes 1, 2. Então, ó, estou fazendo a primeira linha. Menos 1, menos 2, divisão.
menos 2 dividido por 1. Sinais diferentes, ou só está aparecendo o sinal de menos. Não importa com esses no meio, hein? Se só está aparecendo o sinal do menos, é porque é menos. 2 dividido por 1, 2. Então, menos 2. Certo? É assim que vocês vão fazer para o resto. A última. O município mais populoso da Bolívia é La Paz, uma cidade de clima frio, em que em média a temperatura chega a 8 graus. Essa é a média. Localiza-se em um profundo vale na Cordilheira dos Andes, cercado por montes e montanhas. Em dias mais amenos, a temperatura máxima chega a 14 graus e a mínima a menos 2. Represente a variação de temperatura na reta. Então, aqui vocês têm uma reta. Vocês vão. E isso a gente já fez em sala de aula, lá na reta. Minha reta está meio torta, né? Lembrando que o zero fica no meio. Tudo que está para cá é positivo. Tudo que está para cá é negativo. Aonde será que está o 8? Então, ó, 1, 2, 3, vai contando até chegar no 8. Onde está o 14? Conta até chegar no 14. E o menos 2? O menos 2 está para cá. Menos 1, menos 2, menos 3. Monta a reta direitinho, certo? Com régua. Certinho? É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, manda pergunta para mim, tá bom? Tchau, tchau.